Resultado de um curso de audiovisual promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Pederneiras. A comunidade negra, a sua ancestralidade, seus costumes, a convivência social para com os moradores do município será o foco deste documentário. Registrar a importância dessa comunidade para o município é imprescindível. Bom, eu sou Aparecida Caetano, né? Nasci aqui em Pederneiras, né? Meus pais também são nascidos aqui em Pederneiras, né? O pai, né? Do meu pai que veio da África, né? Como depois da abolição, né? Ficaram em Minas, né? E veio para Pederneiras e ali procriou, teve os filhos, sempre aqui em Pederneiras. Bom, meu nome é Helen Silva, eu tenho 17 anos, eu sou nascida em Botucatu, criada em Macatuba e me mudei para Pederneiras faz 8 anos. Em algum momento da sua vida, seja em qualquer uma das escolas, seja em qualquer outro espaço, você já foi vítima de racismo? Sim. Acredito que o dia que mais me marcou assim foi o dia que meu professor de história, ele passou um documentário na televisão, na aula dele, e a maioria da minha turma dormiu, inclusive eu. E depois, no final do documentário, ele chamou eu lá fora da sala e ele falou assim, você não podia ter dormido. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e pensei, mas por quê? Ele falou assim, porque era a sua história que estava passando na televisão. Era o seu povo que estava sendo escravizado. E eu fiquei olhando para a cara dele porque ele era um professor branco, não tinha sido só eu que tinha dormido e ele estava sendo extremamente racista nas falas dele. E eu fiquei assim olhando para a cara dele e assim, tá bom, professor, me perdoa, mas eu achei, por ele ter chamado só eu lá fora, eu achei que ele foi racista e aí eu comecei a me policiar em todas as pessoas que chegavam para conversar comigo, que chegavam para fazer um comentário, porque às vezes agora no século em que nós vivemos, o racismo estrutural é uma coisa que a gente não percebe, que as pessoas praticam e não percebem, e as pessoas negras também às vezes não dão a devida importância que deveria ser dado. Então eu comecei a observar mais e acredito que foi a partir daí também que eu comecei a estudar mais e entender mais sobre. Eu de pequena infância já tinha, né, a maioria dos irmãos já era adultos, né, adolescente, mas eu já sempre fui mais, né, mesmo criança já era mais atentada assim de ver as coisas. E era passear, né, mas ele sempre foi preso, não vai porque, né, o adolescente, onde ele vai, o mais novo não pode ir. Mas morava aqui na cidade, como eu nasci aqui mesmo, vizinha aqui de Pederneira hoje, né, bem ali, num sítio aqui pegado. E daí veio para dentro da cidade, ali na Rua 15, perto da Bomba, que se fala perto do castelo. Mora bem perto do castelo. Meu brinquedo era brincar lá no castelo, que hoje é proibido entrar, mas eu aproveitei, porque eu fui naquela época, né, o dono estava lá, mas não proibia, né. Nós brincava mesmo, porque eu e as outras colegas, né, meninas, mas eu via gente que já me xingava, né, falava qualquer coisa, era, né, falar de negra, isso e aquilo, até adulto, dedicar uma fruta que estava perdendo. Então eu era aquela menina mais travessa, que também já dava resposta, ou eu mostrava a língua, eu já também xingava, e na família eu era considerada, né, também, né, mais sapeca e que não podia fazer aquilo. Né? Aqui dentro eu não estudei aqui dentro da cidade. Eu fui estudar só quando foi para o sítio. E os outros iam mais novo e a minha implicância era isso. Ah, mãe, por que ela vai? Ele é mais novo. Aquela ali é mais nova, ela tem só 7 anos. Não, mas você é espaventada, você é doida, você é isso. Então dentro de casa eu tive o próprio preconceito, palavrão forte sobre o meu modo de ser. E foi dentro de casa mesmo, né? Não com os irmãos. Tinha uma irmã, mas que já tinha preconceito, que tem até hoje. E aquelas, né, era mais clarinha, e eu acho que é isso até hoje. Agora, então a minha mãe, eu que apanhava mais.
Eu apanhava, já desde pequena eu apanhava cruz na cabeça, que um dia eu ia para a cidade grande. Quando eu comecei, aí me pôs na escola com 9 anos. Então eu já tinha aquela revolta. Nem por quê com 9 anos? Aí eu tava, as outras lá de 6 anos já no segundo ano e eu não. E chegava a falar, não, porque você é assim, você é aquilo. Mas se eu tivesse aprendendo já mais cedo, já não seria mais educada, né? Mas nós, quando jovens aqui em Pederneiras, nós para dançar, né? Não sei se você sabe sim, porque você conhece Jaú. Tinha o salão, não lembra, Zé Patrocínio? Então era lá que a turma, nós negros de Pederneira, nós saía para dançar. Jaú. Jaú. Porque o CRC... Como entrava no trem? O CRC não podia. Não, quem era sócio não ia, podia ir, mas né? Tinha que ser sócio, tudo certinho pagando, era misto, ia todo mundo. Mas você sentia, né? Sabia. Eu mesmo, né? As minhas irmãs, minha irmã ali, que teve os filhos, ela se tornou sócia e tal. Mas no fim, lá em cima, quando fez o outro alvorada aí né? Acabou. Né? Não tinha mesmo, para negro nem para pobre, né? E acho que até hoje. Quando eu entrei na prefeitura que fui fazer carteirinha, quando eu fiz a carteirinha, daí fechou. Falei, meu Deus, agora. Outro assunto que quero falar. Os negros que conseguiram estudar aqui e ir para frente estudar em Jaú ou Bauru, quando se formou, tiveram que ir embora, que é o Cidinho, né? Cidinho do Zé Árvore, a Ana Maria, irmã dele, tudo professores. E hoje você faz concurso, né? Tem os concursos do Estado e da Prefeitura, mas naquele tempo não tinha. Os outros negros, maioria, tudo que se mudou daqui, foram tudo trabalhar fora porque se formaram. Tinha estudo, né, de grau alto, então para conseguir trabalhar. Bauru. Né? Dona Maria, como que a senhora se percebe uma pessoa negra? E quando você se entendeu, entre aspas, assim, com essa diferença? Né? Porque a sociedade, ela sempre tratou o negro, de modo geral, como se o negro fosse um alienígena, como se fosse um da sociedade. Quando que a senhora passou a ter essa percepção de você mesmo, dos seus irmãos, da sua família? Quando que assim, você se viu negra? Em algum momento, quando foi isso? Eu já, né, de pequena eu já estava vendo que não era, né, meu pai era negro, né, diferente, mas para mim era tudo igual, sabe? Tudo como muitos até hoje. Nasceu aqui e nasceu, então tudo negro, raça negra e todas as outras raças, tudo era de um lugar só. Mas conforme ia estudando, né, e depois eu comecei a estudar lá em Bauru, que eu fui trabalhar na casa de uma gente, o nome é Capuano, né, ele Capuano e ela Gândara, né, da Penteado. Aí ela induziu, não, você tem que estudar, não, empregada minha tem que estudar. Comecei a estudar de novo, né. Aí ela... Foi aonde que eu comecei, aí vem os livros, né, de história, tal, geografia, aí quando veio o livro de história, aí contando toda a história de toda a humanidade, e quem nasceu em cada país, em cada estado, né, mesmo dentro do Brasil e tal, o que é. Aí foi aonde que, né, que eu já tinha, né, que a minha mãe contou a história do meu avô, né, do meu sonho. Daí que eu vi e falei, não, eu tenho uma origem, eu tenho uma raça. Eu já me valorizava, sabe? Quando eu fui para São Paulo, eu comecei, era cabelão, era as coisas mesmo da África, até, eu ia lá na Praça Ramos, que vendem aquelas coisas, tudo mesmo, né? Eu usava aquilo, saía, nossa, é lindo, né? Eu só me sinto agora no uso porque eu tô me achando gorda, né? Então... Ai, lindo, é lindo, né? Aí que eu vi, falei, feliz, eu tenho origem, eu sou africana. Eu me enxergo como uma menina negra. Acredito que esse desenvolvimento de reconhecimento como uma menina negra começou quando eu vim para a escola privada, para a rede privada, e quando eu cheguei lá era muitas pessoas brancas. Era minoria a quantidade de negros que tinha na rede privada. Então foi difícil ali para eu tentar me encaixar e entender o meu lugar. Porque quando eu cheguei na rede privada, eu cheguei com o cabelo alisado, cheguei meio que tentando me esconder. E depois, no meio desse percurso, eu fui lá, eu falei assim, não, eu vou aceitar a minha origem, eu quero fazer algo de diferente aqui nessa escola. E aí eu fui lá, cortei o cabelo, voltei pro cabelo crespo, cheguei na escola no outro dia com o cabelo tudo curtinho, cacheado, e todo mundo ficava, meu Deus, você é louca. Eu ficava, não, só tô aceitando do jeito que eu sou.
E ali foi quando os professores começaram a perceber também que eu tinha algo ali que eu queria descobrir dentro de mim, e foi aí que começou todo o processo, né, de reconhecimento, que aí eu cortei o cabelo, comecei a usar o cabelo mais volumoso, que era uma coisa que eu não usava, e acredito que foi uma fase muito importante, porque a maioria ali era branco, aí a menina negra que veio da escola, da rede estadual, da rede pública, chega querendo causar. Então foi uma descoberta para mim, uma descoberta para todos que estavam ao meu redor também. E depois esse reconhecimento só aumentou quando eu saí da rede privada e voltei para a estadual. Que aí eu percebi que a minoria de pretos que tinha na rede privada era a maioria na rede estadual. E aí eu comecei era o contrário. E aí eu comecei a ter mais amigos, mais colegas que eram da mesma raça, que são da mesma raça do que eu. E ali só foi crescendo o meu desenvolvimento, o meu conhecimento sobre também. Então acho que isso foi muito importante para eu me descobrir como negra. Acredito, assim, não o ato de não se preocupar, mas de... Deixa eu pensar. Não dá uma ênfase assim quando a pessoa fala, que nem a pessoa dá abertura ao racismo e eu vou militar em cima dela. Mas eu fico atenta porque são coisas que podem, em mim, hoje não acarreta mais traumas, inseguranças, mas em outras pessoas podem acarretar traumas e inseguranças, principalmente nas nossas crianças que estão vindo hoje, né, na nossa geração que está chegando. Mas eu fico atenta porque as pessoas, elas não entenderam ainda o lugar do negro e acham que o negro ele pode ser taxado com qualquer tipo de brincadeira, com qualquer tipo de zoação, e não é assim que funciona. Porque para trabalhar a gente já foi novinha, né? Para fazer tijolo. Mais novinha, junto com os irmãos, carregar caminhão de tijolo. Trabalhar de doméstica, no primeiro serviço fiquei só uma semana, que eu falei, meu pai falava, você quer trabalhar de empregado? E reclama da olaria? Mas não é que nem a casa da gente, aqui em casa a sua cama está ali, você vai a hora que você quer, você der. Quando eu entrei no emprego, eu falei, o quê? Meu pai estava certo. Eu cheguei de noite, eu saí, menino, eu sei que eu saí para a rua, fui bater porta justo na casa do delegado, bater palma. Justo na casa, a casa era do delegado. A mulher já, aí contei a história, já me foi para trabalhar. Mas tudo bem, daí fiquei ali com eles, eu fiquei um mês. Era eu e minha irmã, né? Falava de trabalhar de empregado, porque nem via revista, né? Achava que nem ia ficar linda, né? Que era tudo igual. E não é, né? É trabalhar, ganhar, não que as patroas fossem ruins. Tive patroa ali que se hoje eu encontrar com ela ainda, ela morrer, né? Mas não vai prestar não, filho. Vou falar pra você, sabe o que é sofrer? Se você tem filha, estuda, fala que vai varrer rua. Hoje, em 2024, você acha que essa questão da negritude, do racismo, ela evoluiu bastante? Ou você acha que está bem atrasada ainda, era para estar num nível mais acima? Eu acho que ela está bem atrasada ainda. Ela evoluiu sim, não podemos falar que não, mas acredito que ela está bem atrasada. Porque... Eu vou citar um exemplo de uma reportagem que eu li. Um aluno perdeu a sua vaga na faculdade por ele não ser considerado negro. Aí a banca de heterogeneia é formado por brancos. Como que um branco vai julgar se você é ou não negro? Mas é porque você não tem o nariz forninho. Faltou isso. Porque você tem mais melanina, porém não tem o cabelo enrolado. Então, acredito que evoluiu sim, porém está muito atrasada. Falta muito e tem muito a melhorar. Eu sempre fui da família, né, a que mais se aproximava dos negros. Eu era uma, né? Tinha as amizades brancas, tudo teve e tem até hoje. Na minha família tem bastante cunhada, tudo é branco. E cunhado também. Mas tudo, eu fui, juntava. E a casa que nós ia dançar, onde era? Na casa do Machado Preto, que era esse o nome dele, o carnavalesco. E na casa dos Berato, que era daqui da estação. Lá era que nós se juntava, lá era o nosso clube. Nem num lugar, era outra festa, aí falava, não tem, vai acabar. E nós ficávamos para a cidade inteira procurando. Até que um dos nós negros falava, vamos para nossa casa? Aí nós ia dançando,
pagodiano, e tudo bem. Até que mais pra frente eles formaram um grupo, né? Os filhos dele, daí casaram, tiveram os filhos. Aí fizeram o grupo de pagode deles e foi muito bonito. Aí fazia ali na rua, aí às vezes vinha a polícia, mandava tirar, porque era em frente à loja, mandava tirar. Mas nas políticas servia. Mas nós tínhamos que sair de Pederneiras para ir dançar lá, de carnaval em Jaú. Porque depois acabou aqui, né? Porque o seu Machado ganhava a escola de melhor sambista, tudo, enredo, aquelas coisas, as meninas samba no pé, porque para nós negros o que importa é o samba no pé, não é a roupa. Aí vinha as filhas dos ricos da Alvorada, tudo, aquelas roupas de renda, aquelas roupas caras, que não era nem roupa de desfile, era roupa de outras coisas, mas eles vestiam naquele dia, quem ganhava o troféu e parabéns, coroa, era eles. Seu Machado, um dia ele cruzou o braço, ele era magrinho, ele falou, não vou mais, né? Tudo, ele ganhava no samba. Mas só que não era reconhecido como o que ganhou o carnaval, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que a escola não tem que discutir essas questões. Por exemplo, que é obrigação da família orientar o filho contra o racismo, para o filho não ser racista. E hoje a sociedade brasileira discute o racismo em todos os espaços. O que você pensa? O racismo ele deve ser combatido exclusivamente pelas famílias, pela orientação dos pais, ou a sociedade como um todo deve ter esse compromisso? A sociedade como um todo, porque o pilar de racismo, o assunto sobre o racismo, ele é muito atual. A valorização dos negros é uma coisa muito atual. Então, acredito que nem as famílias têm muito conhecimento para poder ajudar os filhos no desenvolvimento. Claro que o pai vai chegar e falar assim, não pode fazer esse tipo de zoação, mas eles não vão ter ali o conhecimento, o entendimento para ajudar nesse desenvolvimento. Então, acredito que é uma sociedade como um todo, não somente da família. Que eu falei do sonho, né? Que eu sonhava com aquele casal, né, lá no sítio, que o sítio tá lá. Como você falou que descobriu, foi do seu pai. Então, aí, né, foi que eu falei pra ela que no sonho eu ia lá no sítio, chegava lá e eu ia procurar, que lá pro fundo tinha uma casa, né? Mas isso, no sonho, eu ia procurar essa casinha que tinha lá pro meio do mato. Porque a casinha do meu avô, dos tios ali que tava, né, era mato em volta, pé de manga, aquela coisa, e uma mataiada. O tempo, né? Aí no sonho eu ia procurar e achava esse casal sentado na porta da casa dele. A casa era pau, né, de barro, essas madeironas, né, antiga. E ela falava, quando eu via, parava, né, ali no sonho, e aquele casal sentado lá, os dois velhos lá, né, ela com aquela saiona e ele com aquela roupona dele, ele com um cachimbo, eu parava no sonho. Daí ela falava, entra filha, pode entrar filha, entra, vai ver, pode ver. Eu entrava, mas nem, né, não vejo me pegando na mão deles, mas via que eu andava, né, lembro que eu andava para casa toda para ver a casa. E admirava com o tamanho, né, porque era pau fincado, né? Eu só vi o colchão, né? Daí que minha mãe falou, era forquia, né? Madeira, tal, aqueles colchão, né? De palha ou capim, sei lá, que ela falou. E então eu ficava vendo, ela falou, daí que a minha mãe assustou. E eu lembro muito bem do dia que eu falei isso pra ela, né? Daí ali na área daquela casinha, tá lá a casinha ali, porque a minha irmã tá morando lá. Eu também morava ali, né? Daí ela pegou e falou, Maria, mas você não pode sonhar com isso. Eu falei, sonho, mãe, eu sonho sempre. Eu só quero saber quem é, porque é lá no sítio, no São João, né, lá no tio Pedro, né, porque falava o tio Pedro, que era ele que estava morando lá. Ela falou, esse casal é seus avôs, é o pai do seu pai, né? Eu falei, o quê? Ela falou, é os pais, eles eram assim mesmo que eles se vestiam, moravam ali, e ali, que, né, quando eu casei com seu pai, eles estavam morando ali, ele, né, ficou ali até morrer, morreram ali. Né? Morreu um, depois morreu outro, e dali o Pedro casou, morou, ele fez o barraquinho dele na frente. Ela falou, mas esse casal, eu falei, mas como? Então ela falou, eles vieram da África, eram escravo, e quando teve, né, que a minha mãe não soube falar a palavra, né, a abolição que fala, né, quando acabou a escravidão, né, e ela falou, então, daí foi mandado para Minas, ela falou, sei, né, minha mãe, tadinha analfabeta, e ela guardou bem a cabecinha dela. Porque meu pai não falava nada, ele ficou parado olhando minha mãe contar. Eu falei, mãe, mas a senhora não, né? Daí ela falou,
E eles vieram para ali, falou, sua avó veio, ele casou com a mineira, a mulher era de Minas, mas não tiveram filho nenhum, parece que era até proibido ter contato, só depois que estava bem entregue, foi entregada a carta, e veio, aí uma turma veio para Pederneira, ela falou tudo isso, ela falou para Bauru, os japoneses foram mais para lá. Ela disse que até acabou trabalhando para japoneses, né, que eles faziam muita horta, por isso que, né, para lá, para essa região de Goianás, aí para cima, tudo. E tinha mesmo, né? Tinha Bauru, tudo que tinha lá era mais lojas, coisas do japonês. E outros foi subindo, Marília e tal, ela falou, mas ela falou daí que começou. Eles tiveram até a ordem de quando poder ter filho. Aí foi que ele começou a ter filho ali cresceu tudo, os filhos dele, né? Eu acho que 12 também, ou 14. E falou, daí fomos casando, falou seu pai, né? E fomos trabalhar para o seu Zé, mas não sabe, ele saiu do sítio do que é do meu avô, né? E veio trabalhar para o seu Zé, que já é pegado da porteira, né? Vem até uma certa porteira, ali tá lá, tudo ainda tá lá. Ele falou, o outro foi morar para lá, e foi assim, cada um depois foi se estendendo. Meu pai, quando saiu de lá, meu pai veio morar ali nos Pinheiros. Ali ele teve um outro filho, que é o Zé Carlos, depois eu, depois a Lázaro, depois a Beth aqui na cidade. Mas foi assim, aí que eu falei então, daí ela falou, eu falei, meu avô foi escravo? Ela falou, foi, ele era escravo. E eu falei, nunca, ninguém fala nada. Ela falou, não, então foi aí que eu descobri, aí eu me valorizei, falei, meu Deus, falei, que maravilha, agora eu achei quem eu sou, já sabia, né? Mas você sentir, porque trabalhava na casa não sou italiana, eu valorizava. Eu sou turco, porque aqui em Pederneira de primeira era muito turco, né? É o que mais tinha. E os italianos, tal, tudo. Então eu sou negra, sou preta, vamos falar, você é preta, não sei o quê, mulata, tal. Daí eu falei, um dia eu fui no meu registro, falei, mas não tá escrito mulata, tá cor preta, né? Até hoje negro mesmo acha ruim, de falar que ele é preto. Eu falo, mas tem no registro a cor. Não tem, tem que ter a cor, como é que vai, né? Aí vai daqui, foi aí eu me alegrei, eu me sinto né, igual. A Praça Matriz Central sempre foi um cenário e palco de grandes movimentos, de grandes acontecimentos sociais. A comunidade negra sofreu, em tempos remotos, a impossibilidade de poder conviver socialmente, transitando em seu interior. O que era muito comentado, que o trajeto que essa comunidade teria obrigatoriamente de fazer era o entorno desse espaço, pelas calçadas, e nunca adentrando o hábito do famoso footing. A minha geração, nascida em 1950, viveu um momento histórico e efervescente nesse espaço, nesse cenário, nessa praça, que foi a conquista do tricampeonato pela seleção brasileira mundial na Cidade do México. De lá para cá, muitas transformações ocorreram, muitas revoluções tecnológicas, e assim a cidade também evoluiu, fazendo com que toda essa segregação que havia com os afrodescendentes mais anteriores, mais no passado, não sofressem o que eles passaram agora. Bom, a senhora foi para a escola, a senhora conseguiu ir para a escola, terminar a educação. Naquele tempo, estudar a África, história da África, história dos povos africanos, culturas africanas, a riqueza do continente africano não foi oferecido para a senhora. A senhora acha que se naquela época fosse estudado a África, no período em que a senhora estava na educação, muita coisa teria sido diferente para a senhora? Ah, teria. Seria importante para a senhora descobrir coisas relacionadas à sua ancestralidade? Seria. Eu pensava, né, falando, nós não teve acesso, né, a nada, né, os outros que falam. Falava pra gente, é dia da abolição, tal. Minha filha foi mais esperta, porque ela fez até o 3º ano da faculdade, né? Ela parou. E tal. Até agora, todo dia eu falei, que você largou tudo? Ela falou, mãe, não larguei não. Aqui em Pederneira não tem, é difícil, porque agora tem um menino, né? E a menininha de 7 meses. Mas ela, se ela tiver chance, ela vai assim, ela vai atrás, luta. Eu falei, por que você não luta? Então, a minha vontade era essa, sabe? De levantar. Eu sempre reclamei que tinha a turma dos Berato, vôlei, desse menino que eu falei que tá indo no Face aí. Por que Pederneira não teve, né? Por que não estudar? Por que a gente não ter, né?
e saber que, né, o irmão está falando lá da África, tudo, porque eu vi na televisão falando sobre um agente importante lá em Portugal, que eles devem para os negros a escravidão, e eles têm que indenizar, e que todo o país tem que fazer isso, porque se hoje eu dar um tapa no senhor, o senhor vai me chamar a polícia para eu pagar, né? Nem que for com uma cesta básica, eu tenho que fazer. O negro apanhou, será que precisava? Será que precisava ser preso pela corrente no pé? Né? Né, irmão? Verdade. Uma coisa, né? Porque é uma coisa... Porque... Desumano, irmão. Por que só o negro que tinha que só trabalhar? Nós trabalha, mas não precisa. Não sei se eles eram tão rebeldes, né? Os negros se rebeliavam, né? Porque isso não fala. Mas por quê? Era prazer de bater, né? Era prazer de judiar. Posse, e tem. Que nem teve uma pessoa falou pra mim, não, mas tinha branco também, tem branco. E realmente a gente vê, né? Hoje a gente vê, em algum lugar, vê notícia, que tem branco que também aceita feito escravo, só que não percebe, não sabe. E aqui, né? E por aqui mesmo, aqui perto, Bauru, na fazenda, né? Que você vê pessoa achar ela morta. Você citou a escola, né? Que você teve um episódio não muito agradável ali com o seu professor de história. E hoje as escolas, elas têm a obrigação de tratar da história africana, da história da ancestralidade africana. Isso, e você já foi educada com as escolas tendo essa obrigação. Então, na tua formação escolar, a história da África, obrigatoriamente, teve que passar por ela. Uhum. Você acredita que isso faz alguma diferença para uma criança afro-brasileira conhecer a história para além da escravidão? Totalmente, porque acredito que esse ensinamento dentro das famílias se perderam. Então, eu acho fundamental a escola trazer, retratar e apresentar a história dos africanos, além da escravidão, para as crianças. Porque dentro da família mesmo, eu vou citar eu como exemplo. A minha família é uma família de negros. Porém, a gente nunca sentou para conversar sobre ali a nossa história e puxar tudo na memória e eles ensinarem. E muitos da minha família não se reconhecem como negros, como pretos, como a cor deles, mas não como negros a história em si. Então, eu acho fundamental a escola ter esses pilares de ensino sobre a negritude, sobre o racismo, sobre a história em si dos negros. Ali o meu grupo de amizade, negros, ele é bem reduzido. Porém, são todos muito, acredito que calados em questão de colocar sua voz em favor à negritude. Porque eles se reconhecem como negros, porém eles não se dão a valorização devida. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é negro, porém ele não acha que ele que vai conseguir alcançar alguma coisa por ele ser negro. E é uma luta ali diária, umas conversas que a gente tem. Eu falo pra ele que você precisa se valorizar. Eu falei assim, só porque você é negro não muda o fato que você não vai entrar numa faculdade, não muda o fato de que você vai conseguir um trabalho bom. Eu falei assim, a gente precisa tirar isso porque acredito que é uma luta nossa. Totalmente nossa, não é um branco que vai chegar e falar, olha, não existe mais racismo, não vai. É a gente que vai se impor e falar, não, é o meu lugar, eu mereço e é mérito meu. Então, no meu grupo de amizades, alguns eles não se dão a valorização devida, outros já se entendem como negros, mas também... Então, acredito que, assim, dentro do meu círculo de amizade, existe ali um reconhecimento, mas falta um pouco de valorização própria. Até mesmo dentro do círculo de somente negros. Ainda tem aquilo, a gente vai conversar mesmo sobre isso, falta um pouco de conversa, uma roda de conversa sobre. Mas a respeito desse garoto, de ele não enxergar essa perspectiva, faltam referenciais para ele. Sim, com certeza. Faltam referenciais para ele. Mas é um exemplo para nós, para todos nós, negros e não negros,
do peso que o racismo ele impõe sobre um jovem, uma criança, um adolescente negro. Escutando a Dona Maria falando que desde 9 anos ela já sofria, era tida como boca dura e tal e tal. E isso não acabou não. Rapaz, aqui eu sou professor de alunos da educação básica. Meninas e meninos de 11 anos chegam para mim com cada história, assim, com cicatrizes abertas do que é o racismo, né? E a gente tenta fazer um trabalho de cura, porque quando a gente senta para discutir, para a gente falar, esse ato que nós estamos fazendo, que aconteceu mais cedo com a Dona Maria, também é um ato de cura, se há cicatrizes, e é também um ato de fortalecimento. Essa coisa da gente estar conversando, falando, ele é muito importante, né? Seria interessante que na cidade a gente tivesse rodas de conversa, chamar essa juventude para ouvir essa juventude, para conversar com essa juventude, porque essa juventude precisa se fortalecer. O racismo não quer nem saber, o racismo vai passar por cima de todos nós como um rolo compressor, um trator que vai esmagar a gente, e é assim que é, né? E não tem esse papo de mimimi, porque boa parte dos não negros acho que quando se fala de racismo, aquele pessoal mimizento do caramba, não sei o que. Acha que é o vitimismo, né? Acha que é o vitimismo. Acredito que muita gente vê o racismo como um ato de vitimismo do negro. Ele está se vitimizando. Porque a faculdade oferece cota para o negro, isso é um ato ele está se vitimizando. E não é isso, não é assim que funciona. São, como você falou, são feridas abertas, são lacunas que foram deixadas para trás, que não foram preenchidas com história, com o conhecimento, com uma conversa, porque hoje a psicologia comprova que muitas doenças podem ser curadas com um ato de conversa, com um abraço, com um apoio mesmo. Um gesto, com afeto. Isso. Acho que falta muito também a empatia da nossa sociedade com pais dos negros, então não é um vitimismo, não, a gente não está se vitimizando, são lacunas que não estamos tendo apoio para preencher e nunca tivemos. Que tipo de sonhos você guarda? Acredito que os maiores sonhos que eu guardo é de ser alguém na vida, de fazer algo de diferente que ainda não foi feito, mostrar que eu posso fazer além do que as pessoas esperam que eu faça. E além do que as pessoas esperam. Eu vejo o futuro como uma quebra de tabu. Eu quero que o futuro ele seja tirado esse tabu de que o preto ele só pode trabalhar como CLT, ele só pode fazer as coisas em que um branco está ordenando ele fazer. A minha vontade sempre foi fazer medicina, como eu já havia comentado, e fazer neurologia, porque a área de neurologia é uma área composta por homens e brancos. Então eu falei assim, vai chegar uma mulher e preta, eu falei assim, vai ser uma quebra de tabu enorme. Então, mas acredito que em todas as áreas existem ali uma imagem formada para cada área e em nenhuma delas o negro está envolvido. Então a minha perspectiva de futuro é que quando falam em um médico, parem de imaginar um branco. Quando falam de um advogado, um juiz, parem de imaginar um homem branco sentado lá na cadeira. Essa é a minha perspectiva de futuro. Manter o debate sobre a negritude é essencial para construir uma sociedade mais justa e igualitária. É por meio desse diálogo que reconhecemos as histórias, lutas e conquista do povo negro. Desconstruímos preconceitos e abrimos caminhos para a transformação social. Esse é um compromisso de todos nós.